As cidades cavalgaram sobre o lombo da coxilha, que chucra que foi a encilha do espigão abarbarado. Mas ele foi encilhado. Casas brancas de acolchego se estendem como um pelego, metade de cada lado. E o lombilho faz divisa entre Santana e Rivera, como a relíquia campeira que nunca deve ter fim. Peço a Deus que seja assim, em tudo que for fronteira, em vez de bala e trincheira, se estenda um parque e jardim. São duas cidades vizinhas, são duas vizinhas amigas. Uma é terra de Artigas, outra é chão de Caxias. São pampas da mesma cria e guascas de igual tarimba. Água da mesma cacimba, versos da mesma poesia. De quando em quando algum marco com ar de guasca gaudério, emponchado e muito sério, faz a vez de sentinela. Ao redor tudo é janela, como a dizer para visita: vê que chucreza bonita nesta paisagem singela. Santana e Rivera, autor Padre Heitor Rossato, saudoso Padre Heitor Rossato. Muito bom dia, Santana do Livramento, a digníssima, a excelentíssima aniversariante do dia de hoje. Hoje são 30 de julho de 2024, terça-feira. O relógio marca agora 8h15 da manhã, 8h15 da manhã. O bom dia aqui do radialista Antônio Carlos Valente, santanense. Um bom dia a todo o povo de Santana do Livramento. Parabéns. Estamos de parabéns. A nossa cidade hoje está engalanada, completando 201 anos de fundação. 201 anos de fundação. Parabéns, Santana do Livramento. Uma cidade hoje com mais de 84 mil habitantes. Santana do Livramento foi homenageada na noite de ontem pela administração municipal, pela excelentíssima senhora prefeita municipal, a delegada de polícia Ana Tarouco, e pelo excelentíssimo senhor vice-prefeito municipal Evandro Gutebir, e por todos os senhores secretários municipais, assessores, servidores, através de um belíssimo show realizado ao ar livre, ali no Largo Dr. Ugolino Andrade, antigo Largo do Internacional, onde foi armado o palco, através da presença aqui na nossa cidade do consagrado cantor da música sertaneja, Zezé de Camargo. Foi um show muito bonito, sucesso total. Um expressivo público compareceu no show do cantor Zezé de Camargo. Uma multidão estava reunida ali, no Largo Dr. Ugolino Andrade, na frente do Parque Internacional. Muito bonito show. A minha filha
Rutinha Valente esteve lá prestigiando, assistindo o show. Ela disse que o show foi nota 10. Nota 10 para o show. O cantor cantou maravilhosamente bem, se comunicou muito bem com o público, um show assim animado, as pessoas ficaram emocionadas, os santanenses e riverenses que estavam presentes, povo de Santana e o povo de Rivera, todos aplaudiram, ovacionaram o cantor Zezé de Camargo. Parabéns ao cantor, parabéns a Santana do Livramento, parabéns prefeita, parabéns vice-prefeito, pelo sucesso, por esse belo presente dado à comunidade santanense no dia do seu aniversário. Nota 1000 para o show. Bela iniciativa. Pelos 201 anos de nossa amada cidade. Santana do Livramento foi fundada no dia 30 de julho de 1823, oficialmente. Nos diz aqui o historiador Ivo Caggiani, no seu caderno número 1, Cadernos de Santana, de 1994, volume número 1, As Origens de Santana do Livramento, diz o historiador Caggiani, os acontecimentos que se desenrolaram no Rio da Prata por volta de 1810 e que deveriam terminar com a emancipação política das colônias espanholas, colocaram em perigo a posição do general espanhol Javier Elío, investido pela corte de Cádiz no governo de Montevideo. Esse fato motivou, depois de muitas intrigas, a primeira intervenção militar do Brasil-Reino no território espanhol vizinho. Ordens foram dadas, em consequência, para a organização de um exército composto, como era o uso na época, de tropas de linha e milícias territoriais. O governador Javier Elío, que estava ocupando Montevideo, estava sitiado pelas tropas chefiadas pelo herói uruguaio, o grande José Artigas. E o governo da Espanha pediu ajuda, apoio para o rei, que já estava no Brasil, Dom João VI. Então o rei mandou socorrer o governador lá em Montevideo, através do chamado Exército Pacificador, uma tropa de militares, uma guarnição de militares, chefiada pelo general Dom Diogo de Souza. E aí essa tropa veio, passou por Santana do Livramento em direção a Montevideo. Só que não chegou, eu vou fazer um resumo, uma síntese, não chegou até Montevideo porque houve uma desistência das tropas invasoras, Artigas recuou e os seus homens, e esse exército pacificador, essa tropa de militares brasileiros, chefiada pelo general Dom Diogo de Souza, ela acabou indo apenas até Maldonado, Paissandu, e de lá retornou. Quando passaram aqui por Santana do Livramento, uma região, na época, desolada, vazia, né? Campos, matos na época, né? 1800, a partir de 1810 até 1818, muitos daqueles militares daquela tropa ficaram por aqui. Ficaram aquele
aquela guarnição formada por carretas, carroções, cavalos, onde eles chegavam, eles acampavam, montavam ranchos, né, para morar, e alguns iam ficando. Havia muita dificuldade na mobilização naquela região, naquelas regiões aqui e em todo o Brasil, essas regiões de campo, de campanha principalmente. Então muitos iam ficando nos lugares. E aconteceu que muitos desses militares, todos portugueses, ficaram aqui, ali na localidade de São Diogo, foram se organizando. Cerca de 2.000 pessoas ficaram. E essa localidade de São Diogo tem o nome São Diogo numa alusão, numa homenagem ao general Dom Diogo de Souza. Em algumas literaturas chamam ele também de capitão Dom Diogo de Souza, algumas capitão, outras general. E ficaram naquela localidade, e aquela localidade recebeu o nome de São Diogo. Até hoje está ali, né? Em homenagem ao comandante. E essas famílias que ficaram ali em São Diogo é que deram origem à cidade de Santana do Livramento. E foram ficando, só que a inauguração, a fundação oficial se dá alguns anos depois, em 1823. Diz o historiador Ivo Cagiani, o meu grande mestre, a 30 de julho de 1823, data que assinala a fundação oficial de Santana do Livramento, foi obtida do vigário-geral interino da província do Rio Grande do Sul, João Batista Leite de Oliveira Salgado, o vigário-geral, a licença eclesiástica para a edificação desse pequeno santuário, a capelinha, sob a invocação de Nossa Senhora do Livramento, denominação portuguesa de Nossa Senhora do Bom Parto ou do Bom Despacho. E essa licença para a edificação da capela, de maneira oficial, foi concedida pelo vigário no dia 30 de julho de 1823. Por isso é a data de fundação de nossa cidade. Vejam que é interessante isso aí. E por isso que a nossa cidade, ela tem a data de fundação 30 de julho de 1823, totalizando hoje, 30 de julho de 2024, 201 anos de fundação. E o fundador de nossa cidade, oficialmente, é Antônio José de Menezes. Foi somente por volta de 1814, antes de 1823, evidentemente, que o governo brasileiro, preocupado com a política de consolidação e posse do território da então chamada fronteira do Rio Pardo, passou a distribuí-lo em sesmarias de terras. Velhos soldados do exército pacificador e outros súditos da coroa receberam então as primeiras doações de terras na região onde hoje se situa o município de Santana do Livramento. Entre o grande número de agraciados figuram os primeiros, Belarmino Coelho da Silva, Antônio José de Menezes, que é o fundador de Santana do Livramento, Antônio Alves Correia, Antônio Caetano da Silva, Custódio Teixeira Pinto, Antônio Pinto de Azambuja, Felipe Castanho de Araújo, Francisco Antônio da Fonseca, José Francisco do Amorim, José dos Santos Jardim de Menezes, Joaquim José da Silva, Manuel Alves Coelho de Moraes, João da Costa Leite, dentre outros, receberam as primeiras sesmarias lá em São Diogo. E aí o Antônio José de Menezes, ele fez uma observação interessante
de que lá, na localidade de São Diogo, o terreno era muito úmido e havia possibilidades de enchente, estava muito próximo do rio Ibirapuitã. Então ele sugeriu que viessem mais para cá, para o centro da cidade, onde hoje está Santana do Livramento. Porque aqui era melhor, a região mais seca, né? Lá havia muita umidade, riscos de tempestades, de inundações do rio Ibirapuitã, e vieram para cá. E o Antônio José de Menezes doou, então, algumas sesmarias, né? Meia légua de sesmaria para aqueles primeiros moradores e desceram para cá. E aqui começa, então, realmente o início de Santana do Livramento, a povoação, o povoamento da cidade. E a capelinha, porque teve a primeira capelinha lá foi incendiada por um dos militares. Houve um problema lá, botou fogo numa capelinha, aí foi construída a segunda capelinha, né? No dia 30 de junho de 1823. Aí eles vieram para cá, e essa capela, sabe onde é que foi construída essa capela? Na rua Rivadavia, onde hoje é a rua Rivadavia Correia, mais ou menos a 1 quadra da Praça General Osório, ali onde hoje está, onde funcionou a CRT, né, a telefônica, naquela quadra ali, é que foi construída a capela. Quando vieram de São Diogo, vieram para cá, construíram a capela, a igreja ali na Rivadavia. E a igreja funcionou ali na Rivadavia até 1848. Olha bem, prestem bem atenção. 1823, 30 de julho é fundada a cidade, construíram a primeira capelinha lá em São Diogo, foi demolida e tal, vieram para cá e aí construíram a segunda, terceira capelinha, a definitiva, na Rivadavia Correia. Tanto que durante muitos anos a Rivadavia Correia era conhecida como a Rua da Igreja. O nome era a Rua da Igreja, porque ali funcionava a igreja, a primeira igreja matriz de Santana. Em 1848, de 1823 até 1848, funcionou na Rivadavia Correia. Quem é que me disse isso? De viva voz. O historiador Ivo Cajani. E o professor Agapito Prates Paulo, que era outro extraordinário pesquisador da história de Santana. Os dois me confirmaram isso. Em 1848, a igreja se transfere para a hoje Rua 7 de Setembro, em frente à Praça General Osório, em 1848. Aí é construída ali a igreja. 1848. E essa igreja, ela se mantém até 1917, quando começa a ser demolida para ser construída a atual igreja matriz. Tá? 1917 é demolida a igrejinha original, que foi construída ali, em frente à Praça General Osório, que funcionou ali de 1848 até 1917, e começa a construção da atual igreja matriz, que é concluída em 1925. A primeira parte da igreja. Porque o altar lá dentro, aquele altar bonito, o altar mor, ele só foi inaugurado em 1942. Tá? Construíram as duas naves, a primeira nave, a segunda nave da igreja, né? A partir de 1915, a partir de 1917, é terminada em 1925, né? E o altar somente é inaugurado em 1942. Palavra do historiador Ivo Cajani e do professor Agapito Prates Paulo, para mim. Aquela praça ali, a Praça General Osório, o nome dela era Praça Duque de Caxias. Praça Duque de Caxias. Quando a igreja foi construída, em seguida
iniciou-se a construção da praça, em 1850, Praça Duque de Caxias. Era uma praça, inclusive, ela era cercada, tinha cerca em torno daquela praça, tá? Depoimento oral do historiador Ivo Cajani nas nossas longas conversas e com o professor Agapito Pretes Paulo. Tá? Tanto que em 1948, se os senhores observarem na entrada da Igreja Matriz, tem uma placa, o primeiro centenário da paróquia, 1948. E esses soldados que passaram por aqui para ir socorrer lá o governador que estava em Montevidéu, Javier Elío, o espanhol, esses militares traziam nas carretas aí uma imagem de madeira de Nossa Senhora do Livramento, que era a padroeira protetora dos soldados, né? O nome está dizendo do livramento. Livrava os soldados dos perigos, protegia os soldados dos perigos. E também ela é a santa protetora da mulher grávida. Livramento, quando a criança nasce, ganha a liberdade e vem para o mundo, né? É uma santa de origem portuguesa, é a Nossa Senhora, né? A Virgem Maria. Nossa Senhora do Livramento é a Virgem Maria, que tem o nome de Nossa Senhora do Livramento, de origem portuguesa, Nossa Senhora do Bom Parto e Nossa Senhora do Bom Despacho. E Nossa Senhora do Livramento. Era a padroeira protetora dos soldados nas guerras, livrava-os dos perigos e também garantia a liberdade da criança quando a mãe dava à luz. Né? E esses soldados traziam nos carroções uma imagem de madeira da Nossa Senhora do Livramento. E essa imagem até hoje existe e está no altar da Igreja Matriz. Quando a gente entra na Igreja Matriz, lá no altar à esquerda está em cima a Santinha. Coisa mais querida, é uma relíquia, né? Original. É uma relíquia, é daquela época, de 1823, aquela Santinha ali, até antes. É a Santinha da capelinha original. Isso é comprovado. Nossa Senhora do Livramento. Tá? E a imagem de Santa Ana, uma imagem de madeira, é de 1834. Que essa imagem de madeira também é outra relíquia, está no Museu Davi Canabarro. Na minha opinião, a peça mais importante do museu. Uma imagem de madeira, toda entalhada em madeira, nossa Santa Ana, que ela está com o menino Jesus no colo. Ela é, a Santa Ana, ela é a avó de Jesus Cristo. A Ana era a mãe da Virgem Maria, ela e Joaquim, né? Santa Ana e São Joaquim, Joaquim e seu esposo. Isso está na Bíblia Sagrada, está lá nos Evangelhos, né, de Mateus, Marcos, Lucas e São João, está lá na Bíblia. Né? Ana e Joaquim, pais da Virgem Maria. Portanto, a avó, ela é a avó de Jesus Cristo. Ela é a padroeira da Igreja Matriz, né? E Nossa Senhora do Livramento, padroeira da cidade. Então, em 1834, apareceu uma fazendeira aqui no povoado, para falar com os moradores da época, uma fazendeira chamada Ana Ilha de Vargas, e ela chegou lá, trazendo essa imagem de madeira de Santa Ana. Estava lá um secretário dela carregando a enorme imagem. Ela disse: eu quero fazer a doação dessa santa para o povoado, com a condição, uma exigência de que que o nome da cidade, que o povoado seja Santa Ana. O nome seja Santa Ana, o nome do povoado. E eles aceitaram o presente da imagem de Santa Ana, 1834. Está no museu até hoje essa imagem. E eles aceitaram. E aí o nome da cidade passou a ser Santa Ana. Mas como? Desde 1823. Ela já era conhecida como Nossa Senhora do Livramento, porque a cidade, inclusive nos primeiros períodos, primeiros meses, chegou a ser conhecida como cidade de São Diogo, cidade Nossa Senhora do Livramento, e depois Santa Ana. Aí houve uma fusão dos dois nomes, né? A dona Ana Ilha de Vargas doou a santa, a imagem,
Eu quero que o nome da cidadezinha, da vila, seja Santa Ana. Mas como já era conhecida como Livramento, houve a fusão dos dois nomes e ficou Santa Ana do Livramento, que é a avó e a neta, né? A avó, aliás, a mãe e a filha, né? A mãe e a filha. Ana é mãe da Virgem Maria. Jesus é neto da Ana e filho, Jesus é filho de Nossa Senhora do Livramento, né? Santa Ana do Livramento. Curiosidades e detalhes interessantes que, além dos livros, eu tive o privilégio também de conviver horas e horas conversando com o historiador Ivo Cajani, o meu grande amigo, o grande professor de latim, grande professor Agapito Prates Paulo, né? São curiosidades acerca da nossa cidade, Santana do Livramento, que hoje está comemorando 201 anos de fundação. Essa, para mim encerrar, essa imagem de Santa Ana, inclusive durante alguns anos ela esteve teve de posse de um médico espanhol chamado Dr. González, que é o médico que mandou construir aquele prédio muito bonito do Clube Livramento, ali na Andradas, aqui, né? Em frente à Praça General Osório. Aquele prédio ali, onde depois foi o Clube Livramento, ali morou um médico espanhol chamado Dr. González, que é o que mandou construir aquele prédio, que era muito mais bonito. Pena que depois mexeram na estrutura do prédio, né? Descaracterizaram a fachada do prédio. Muito triste isso, né? Que agora aquele prédio pertence à ACM, né? Associação Cristã de Moços, que vai construir ali, me parece que uma bela sede da ACM, né? Com auditório, academia, tudo que a ACM oferece vai ser muito bom para a cidade. Mas o Dr. González, durante alguns anos, ele esteve com a imagem de Santa Ana, essa imagem de madeira, na casa dele. E antes de ir para as mãos do Dr. González, me dizia o professor Agapito, que essa imagem de madeira, ela adornou um dos primeiros carros fúnebres de Livramento. Ela esteve afixada na frente de um carro fúnebre, né? E nos cortejos, nos enterros, aquela enorme imagem ia balançando na frente do carro fúnebre. Depois foi para a casa do Dr. González. E em 1948, no centenário da Igreja Matriz de Santana, o bispo esteve em Livramento para organizar as festividades e foi atrás da imagem. E aí se descobriu que estava com o Dr. González, o Dr. González devolveu a imagem para a igreja, e o bispo, para a celebração das festas do centenário, e depois o bispo doou para a prefeitura municipal. E durante alguns anos essa imagem de Santa Ana, aquela imagem de madeira que está no museu, ela durante alguns anos ficou lá no Salão Nobre da prefeitura municipal. Até que em 1952, quando o historiador Ivo Cajani fundou o Museu Davi Canabarro, porque o Museu Davi Canabarro foi fundado, idealizado pelo historiador Ivo Cajani, que era um jovem de 18 anos, 20 anos, já gordinho, né? Simpático, ele mesmo me dizia, já era gorduchinho, apaixonado por história. Começou a juntar flecha, arco, daqui, dali, algum documento, e foi colocando lá na biblioteca pública. Lá dentro da biblioteca pública que começou o Museu Davi Canabarro, em 1952. Tá? E aí o bispo, quando doou a imagem para a prefeitura, essa imagem de Santana foi para o Museu Davi Canabarro. Ela primeiro esteve algum tempo lá dentro do Salão Nobre, e depois o historiador Ivo Cajani solicitou, e ela foi para o Museu Davi Canabarro, né? Que felizmente agora o museu foi reinaugurado, né? Algumas informações curiosas e interessantes sobre Santana do Livramento, né? Que hoje está de aniversário, completando 201 anos de fundação. Parabéns, parabéns, Santana do Livramento, né? Minha saudação, minha homenagem para a nossa querida prefeita Ana Tarouco, para o vice-prefeito Evandro Gutebir, para os secretários municipais, né? Todo o pessoal da prefeitura. Parabéns mais uma vez pelo show do Zezé de Camargo, em homenagem à nossa cidade, não é? Parabéns para os nossos vereadores,
para a Igreja Câmara Municipal de Vereadores, a começar pelo presidente, né, e todos os demais vereadores da nossa Câmara, hoje, né, e parabéns a todas as autoridades, ao Poder Judiciário, à Guarnição Federal, ao Exército Brasileiro, né, 7º RCMEC, 2ª Bateria, nossa Brigada Militar, aos nossos juízes de direito, promotores, tá? Todas as autoridades constituídas, as forças vivas da cidade, a ACIL, Associação Comercial e Industrial de Livramento, CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas, tá? A todas as instituições importantes de Santana do Livramento, né, pelo aniversário da nossa cidade, as nossas igrejas, as autoridades civis, militares e eclesiásticas, as nossas igrejas, né, a Igreja Católica Apostólica Romana, que a cidade se confunde com a história, começou junto com a Igreja Matriz de Santana, as igrejas evangélicas, pentecostais, protestantes, todas as demais instituições religiosas de Santana, não há igrejas tão bonitas, evangélicas, igreja adventista, igreja luterana, presbiteriana, a religião também tão bonita, Testemunhas de Jeová, todas as demais instituições, a Assembleia de Deus, a belíssima também a religião espírita kardecista, a Umbanda, todos os cultos de Santana, religiosos, hoje todos irmanados, e principalmente ao povo de Santana, ao povo santanense, povo tão querido, um povo tão dedicado, tão correto, um povo de grande valor, né? E eu sou santanense, nasci, a minha mãe sempre me dizia que eu nasci lá na rua Tomás Albornoz, ali antes da subida que vai para o quartel da 2ª Bateria à direita, ali foi que eu nasci numa casa ali, a mãe sempre me conta, a parteira veio em casa, lá no dia 19 de setembro de 1957, né? Ali eu tenho o supermercado Rig, na 13 de maio, na esquina, ao lado está Tomás Albornoz, naquela época se chamava, acho que, Rua Riachuelo, né? Depois passou, primeiro Rua Empedrada, depois Riachuelo e hoje Rua Tomás Albornoz. Ali, eu acho que quase esquina com a Salgado Filho, foi ali que eu nasci, a mãe sempre me dizia, né? Há 66 anos atrás, que legal. Então, parabéns a todos nós santanenses, as entidades sociais, né? Clube Caixeiral, Clube Comercial, Clube Campestre, Clube Cruzeiro do Sul, Clube Farroupilha, aos CTGs, Fronteira Aberta, Presília do Pago, Princesa Isabel, né? Todas as instituições, né? Um abraço a todos, parabéns Santana do Livramento, e um abraço aqui do Antônio Carlos Valente, viva, viva Santana do Livramento, pessoal. Um abraço a todos. Cidade diferente.